Uma ressonância magnética brilhando em um monitor frio. O hipocampo, o centro de memória do cérebro, não está apenas encolhendo, parece mastigado. Corroído. Isso pertence a uma mulher de 62 anos. Por meses, ela não conseguia se lembrar do número de telefone da própria filha. Ela entrava na cozinha, abria a geladeira e ficava lá parada olhando para as prateleiras com um branco total. Seu médico olhou para este exato exame e deu a ela o veredito padrão e devastador. Alzheimer em estágio inicial. Coloque suas coisas em ordem. Mas olhando mais de perto a densidade lipídica, esse diagnóstico estava totalmente errado. O cérebro dela não estava falhando geneticamente. Estava enferrujando, literalmente passando por um processo chamado peroxidação lipídica. E o catalisador estava bem ali no armário da cozinha dela, em uma garrafa de plástico transparente, usada todos os dias para fritar seus ovos matinais. A maioria das pessoas acredita que o declínio cognitivo é uma loteria. Você envelhece e joga os dados e talvez perca a cabeça. Eu também costumava aceitar isso, olhando para os livros médicos padrão. Mas quando você realmente desvenda a bioquímica da barreira hematoencefálica, uma verdade aterrorizante e libertadora emerge. A perda de memória nem sempre é uma doença que você contrai. Muitas vezes é uma lesão que você inflige. Uma lesão causada por privar seu sistema nervoso de um bloco de construção microscópico e muito específico enquanto o afoga em gordura oxidada. E a parte mais incrível do prontuário médico dessa paciente. 6 meses após este exame, sua memória voltou. A névoa mental evaporou. A degradação estrutural não apenas parou, começou a se reverter, sem drogas experimentais, sem tratamentos de milhões de dólares. Ela simplesmente parou de destruir suas bainhas de mielina com óleos de sementes aquecidos e introduziu exatamente uma colher de sopa de uma semente crua e incrivelmente barata em sua rotina matinal. Uma semente que reconstruiu fisicamente o isolamento ao redor de seus neurônios. Antes de revelar exatamente o que ela comeu, temos que olhar para a cena do crime. Temos que entender como uma memória realmente morre. Pense no seu cérebro não como um computador, mas como uma vasta e úmida rede elétrica. 86 bilhões de neurônios disparando sinais a até 430 km por hora. Para que essa eletricidade viaje de forma limpa de uma célula para outra, sem entrar em curto-circuito, cada fio, seus axônios, precisa de isolamento. Esse isolamento é a bainha de mielina. É pura gordura. Na verdade, todo o seu cérebro é composto por quase 60% de gordura. Agora, o que acontece quando você passa 40 anos construindo esse isolamento com óleos de cozinha baratos e altamente processados, óleos de canola, soja e girassol, aquecidos até o ponto de fumaça? Você não está apenas ingerindo calorias, você está absorvendo ácido linoleico oxidado. Quero que você visualize isso. Quando você aquece esses óleos em uma panela, eles se decompõem em subprodutos tóxicos como aldeídos. Você os ingere. Eles entram na sua corrente sanguínea. Geralmente, sua barreira hematoencefálica age como um segurança de boate, mantendo as toxinas fora do seu sistema nervoso central. Mas as gorduras oxidadas são insidiosas. Elas passam pela barreira porque seu cérebro precisa desesperadamente de gordura para sobreviver, então ele abre a porta. Uma vez lá dentro, essas moléculas instáveis fazem o que os radicais livres fazem, de melhor elas roubam. Elas arrancam elétrons diretamente das suas bainhas de mielina. É como derramar ácido de bateria em um fio de borracha. Buracos microscópicos aparecem no isolamento. Este é o exato momento em que você entra em uma sala e esquece por que está lá. Não é um lapso de idade, é um curto-circuito literal. O sinal elétrico que carrega o pensamento, preciso pegar as chaves, vaza pelos buracos na sua mielina degradada antes que possa atingir o lobo frontal. O sinal morre no escuro. Imagine o pânico absoluto de olhar para um rosto familiar e dar um branco. A gagueira cognitiva. Parece que um cobertor grosso e pesado foi jogado sobre seus pensamentos. Você busca uma palavra, ela está bem ali na ponta da língua, mas a ponte física para chegar até ela desmoronou. Esse colapso é microscópico, mas suas consequências alteram a vida. Vamos ampliar a estrutura real de um neurônio. Um único neurônio tem uma longa cauda chamada axônio.
Envolvendo firmemente essa cauda estão células chamadas células de Schwann, formando a bainha de mielina. Sob um microscópio eletrônico, a mielina saudável se parece com um rolo de fita adesiva, apertado liso e brilhante. É linda em sua precisão. Mas quando olhamos para as amostras de autópsia de cérebros devastados pela peroxidação lipídica alimentar, a mielina não se parece com fita adesiva, parece uma corda desfiada e podre. Veja bem, o corpo humano é brilhante, mas está sujeito às leis da física e da química. Ele não pode criar ácidos graxos ômega 3 do nada. Ele não pode sintetizar o ácido docosahexaenoico, ou DHA, que compõe uma porção maciça do tecido cerebral saudável. Ele depende completamente de você para engolir essas moléculas. Se você não as come, o cérebro entra em pânico. Ele tem que continuar reconstruindo suas estruturas todos os dias. Então ele pega o que quer que esteja flutuando na sua corrente sanguínea. Se tudo o que você dá a ele é a gordura oxidada e degradada de uma fritadeira de fast food ou de uma garrafa barata de óleo de cozinha, ele constrói seu cérebro com lixo. É exatamente como tentar remendar um submarino vazando com papelão molhado. Vai aguentar por um tempo, mas eventualmente a pressão vence. A água entra com tudo. No cérebro, essa água é o estresse oxidativo. O sistema médico gastou bilhões de dólares tentando inventar uma pílula para raspar as placas amiloides que se formam após a ocorrência desse dano. Eles tratam a fumaça, não o fogo. Eles olham para os sintomas, as placas, os emaranhados, e declaram guerra a eles. Mas as placas são apenas tecido cicatricial. Elas são a tentativa desesperada do cérebro de enfaixar uma ferida que sangra. Por que a ferida está sangrando em primeiro lugar? Porque a integridade estrutural das membranas celulares foi comprometida por uma deficiência nutricional grave e de décadas disfarçada de uma dieta moderna e conveniente. Dia após dia, seu cérebro tenta reparar os danos. Ele envia sinais inflamatórios, convocando células da glia para limpar a bagunça. Mas isso cria uma neuroinflamação crônica. A inflamação causa inchaço do tecido dentro da caixa rígida do seu crânio. Seu sistema linfático, a equipe de limpeza noturna do cérebro, é sufocado. Placas amiloides começam a se acumular no fluido estagnado. Culpamos o envelhecimento. Culpamos o azar. Mas se você olhar para a mecânica celular bruta, estamos desmantelando sistematicamente nossas próprias redes neurais a cada refeição frita, enquanto simultaneamente retemos as matérias-primas exatas de que o cérebro precisa desesperadamente para tapar os buracos. Olhe de perto o que acontece quando você dorme. Bem fundo no seu crânio, o cérebro encolhe um pouco. É uma ação mecânica. O líquido cefalorraquidiano entra rapidamente banhando os neurônios, eliminando as cinzas metabólicas deixadas por um dia de pensamento. Este é o sistema linfático em movimento. Mas em um cérebro sofrendo de peroxidação lipídica crônica, esse fluido é espesso, é lento. Os caminhos estão sufocados com citocinas inflamatórias. O lixo não sai, ele se acumula. O neurologista dela disse para ela fazer palavras cruzadas para se manter ativa. É quase um insulto quando você entende a biologia. Você não pode resolver palavras cruzadas para reconstruir uma bicamada lipídica destruída. Você precisa de matérias-primas. Você precisa de uma intervenção bioquímica muito específica para interromper a oxidação e tapar os buracos microscópicos na mielina. É aqui que o prontuário médico passa de uma tragédia para uma aula magistral de regeneração celular. Nós a tiramos dos óleos sintéticos. Cada gota de óleo de canola, girassol e soja foi expurgada de sua cozinha. A fonte agressiva de radicais livres foi cortada. Mas estancar o sangramento não é o mesmo que curar a ferida. O cérebro ainda estava faminto pela estrutura molecular exata de que precisava para reparar as células de Schwann. Entra o ácido alfa-linolênico, ou ALA. O ALA é um ácido graxo ômega 3 essencial. Essencial não é um termo de marketing. Na bioquímica significa que seu corpo não possui o maquinário enzimático para criá-lo. Se você não o engolir, você não o terá. Ponto final. É uma molécula frágil e altamente reativa. E é a argamassa exata que o cérebro exige para reconstruir a mielina danificada.
Mas aqui está o ponto crítico de falha para a maioria das pessoas que tentam consertar sua saúde cognitiva. Elas compram cápsulas caras de óleo de peixe que ficaram na prateleira de um armazém por 8 meses, ficando rançosas, totalmente oxidadas, antes mesmo de chegarem ao estômago. Elas estão engolindo o próprio problema que estão tentando curar. Para esta paciente, usamos um mecanismo de entrega tão rudimentar, tão barato, que é completamente ignorado pela indústria farmacêutica. Linum usitatissimum, a semente de linhaça comum. Mas não apenas um punhado de sementes. As sementes de linhaça inteiras passarão completamente pelo seu trato digestivo intactas. Sua casca externa é celulose pura e indigesta. Para acessar a mina de ouro biológica em seu interior, a semente deve ser pulverizada. Uma colher de sopa de semente de linhaça crua e moída na hora contém cerca de 1.600 mg de ácido alfa-linolênico puro e não oxidado, juntamente com uma matriz densa de lignanas poderosos polifenóis antioxidantes. Vamos rastrear exatamente o que aconteceu quando ela ingeriu aquele pó todas as manhãs. A semente moída entra no ambiente altamente ácido do estômago. O ALA é liberado da fibra vegetal. Ele se move para o intestino delgado, cruza a barreira epitelial e entra na corrente sanguínea. Ao contrário das gorduras pesadas e oxidadas das frituras, o ALA é estruturalmente fluido, é flexível. Quando atinge a barreira hematoencefálica, é reconhecido imediatamente como um ativo crítico. Ele é puxado para o outro lado. Uma vez dentro do sistema nervoso central, o verdadeiro trabalho começa. As moléculas de ALA agem como esponjas microscópicas, neutralizando os radicais livres que estavam destruindo o tecido. As lignanas suprimem os sinais inflamatórios. O inchaço dentro do crânio diminui sutilmente. O sistema linfático antissufocado começa a fluir livremente de novo, lavando as proteínas amiloides estagnadas. E então a bainha de mielina se reconstrói. As células de Schwann, finalmente recebendo o combustível necessário, começam a tecer novas camadas de gordura ao redor dos axônios danificados. Elas tapam os buracos. O isolamento de borracha no fio é restaurado. Você pode realmente sentir isso acontecendo. A paciente descreveu isso não como uma explosão repentina de energia, mas como o alívio de uma forte pressão atmosférica. A sensação de caminhar em águas profundas desapareceu. No terceiro mês, a gagueira cognitiva desapareceu. Ela parou de fazer pausas no meio da frase para procurar uma palavra. Os sinais elétricos não estavam mais vazando para o vazio. Eles estavam atingindo seus alvos de forma limpa a centenas de quilômetros por hora. Ela se lembrou do número de telefone. Ela entrou na cozinha e sabia exatamente por que estava lá. A plasticidade sináptica, a capacidade do cérebro de formar novas conexões, estava de volta ativa. Tudo porque ela parou de queimar suas vias neurais com óleos de cozinha degradados e forneceu a dosagem exata e precisa de uma matéria-prima necessária para o reparo biológico. Mas há um porém: a biologia é implacável. Você não pode cozinhar a semente de linhaça. Você não pode assá-la em um muffin ou fritá-la em uma panqueca. O calor destrói as ligações duplas na molécula de ALA instantaneamente. Ele a oxida. Se você aquecê-la, você acabou de criar o exato veneno que está tentando evitar. Ela deve estar crua. Deve ser moída imediatamente antes do consumo ou mantida em um ambiente escuro e congelante para evitar que o oxigênio do ar a degrade. Uma colher de sopa exata crua misturada em iogurte frio ou polvilhada sobre uma salada, todos os dias. Esta não é uma desintoxicação temporária. Este é um requisito estrutural permanente para um cérebro humano operando em um ambiente moderno e altamente oxidativo. Seus neurônios estão em constante renovação. A mielina está constantemente se degradando e precisando de reparos. No momento em que você para de fornecer as matérias-primas, no momento em que você retorna à conveniência da fritadeira, os buracos começam a se formar novamente. A eletricidade começa a vazar. As memórias começam a escapar pelas rachaduras. Olhe para o seu prato agora mesmo. O garfo na sua mão é mais poderoso do que o bisturi de um cirurgião. Ele está fazendo uma escolha física sobre a arquitetura do seu sistema nervoso. Ou você está isolando suas memórias ou está queimando-as. A escolha é biológica. As consequências são permanentes. Pare de esperar por uma pílula milagrosa.
Jogue fora os óleos tóxicos, moa a semente, proteja sua fiação. Se você quiser continuar descobrindo a verdade nua e crua sobre o que está alimentando seu corpo, inscreva-se no canal Eterno. Nós não enrolamos, nós fazemos biologia. Deixe um comentário abaixo com o óleo que você está jogando no lixo hoje e eu vejo você na próxima análise. Vamos falar sobre a mentira favorita da indústria de suplementos. Você vê os comerciais em todos os lugares. Cérebros brilhantes em computação gráfica, promessas de clareza cognitiva instantânea, a partir de uma única cápsula dourada e translúcida de óleo de peixe. A paciente de 62 anos que mencionei antes, ela estava tomando 3 dessas cápsulas caras por dia, quando seu hipocampo estava encolhendo ativamente, porque elas não a salvaram. Aqui está a verdade desconfortável e bilionária sobre os óleos extraídos. Os ácidos graxos ômega 3, sejam eles IPA, DHA ou ALA, são altamente poliinsaturados. No reino da química, isso significa que suas ligações moleculares são incrivelmente instáveis. Eles anseiam por oxigênio. No exato momento em que você os extrai de sua matriz biológica natural e protetora, seja o tecido de um salmão selvagem ou a casca de uma semente, eles começam a oxidar. No momento em que aquela cápsula dourada premium fica em um caminhão de entrega quente, espera em um armazém bem iluminado por 6 meses e finalmente fica na bancada do seu banheiro, uma porcentagem maciça do óleo em seu interior já ficou rançosa. Você não está engolindo uma cura cognitiva. Você está engolindo uma carga altamente concentrada de radicais livres. Quando você toma óleo de peixe oxidado, você está contribuindo ativamente para a exata neuroinflamação que está tentando desesperadamente tratar. O termo médico para isso é exacerbação do estresse oxidativo por meio de peróxidos lipídicos. É exatamente por isso que a semente de linhaça inteira e crua é uma obra-prima biológica inigualável. O ácido alfa-linolênico dentro de uma semente de linhaça não está flutuando nu e vulnerável. Ele está trancado firmemente dentro de uma matriz densa de lignanas. As lignanas são um tipo de fitoestrogênio, mas mais importante para o seu cérebro, elas são antioxidantes implacáveis e ferozmente protetores. Elas agem como guarda-costas moleculares. Elas impedem fisicamente que o ALA se oxide até o exato momento em que o ácido do seu estômago quebra as paredes celulares da semente recém-moída. O sistema de entrega é impecável. A natureza o projetou perfeitamente. Nós simplesmente esquecemos como utilizá-lo. Mas deixe-me ser muito claro sobre o cronograma desse processo de cura. A biologia não se importa com a sua impaciência moderna. Você não pode desfazer 40 anos fritando suas redes neurais em um único fim de semana. Quando você inicia este protocolo, a primeira coisa que acontece não é um retorno milagroso das suas memórias de infância. A primeira coisa que acontece é a cessação das hostilidades. O bombardeio diário de ácido linoleico oxidado dos seus óleos de cozinha para. O sistema imunológico do cérebro, as células da micróglia finalmente para de soar o alarme de emergência. Vamos nos aprofundar no que essa névoa mental realmente é em um nível físico. Não é apenas uma sensação de cansaço, é um estado grave de astrogliose. Os astrócitos são células da glia, em forma de estrela, que agem como cuidadores dos seus neurônios. Quando as gorduras oxidadas rompem a barreira hematoencefálica, esses astrócitos mudam de forma. Eles se tornam reativos e agressivos. Eles param de alimentar os neurônios e, em vez disso, começam a formar um denso tecido cicatricial para isolar o dano. Esse tecido cicatricial microscópico bloqueia fisicamente a fenda sináptica. Quando você tenta se lembrar de um nome, o impulso elétrico do pensamento atinge essa cicatriz astrocitária e se dispersa violentamente. Essa é a névoa. É uma barricada física feita de detritos celulares. Na segunda semana do protocolo de ALA-CRU, o nível de citocinas inflamatórias no seu líquido cefalorraquidiano começa a cair significativamente. A cicatrização astrocitária pausa. A pressão dentro do seu crânio se normaliza sutilmente. Muitos pacientes relatam que é exatamente nesse momento que a arquitetura do sono muda fundamentalmente. Eles começam a atingir ciclos de sono REM profundos e restauradores novamente. Por quê?
Porque o sistema linfático não está mais sufocado por uma inflamação generalizada. Ele pode realmente eliminar as cinzas metabólicas do cérebro durante a noite. No segundo mês, a reconstrução física real da bainha de mielina acelera. As células de Schwann estão puxando ativamente o ALA, que você consumiu naquela manhã, convertendo as quantidades necessárias e tecendo-o meticulosamente nos axônios danificados. Os vazamentos elétricos param. O isolamento é restaurado. Este é o exato momento em que a névoa se dissipa. As palavras esquecidas voltam à sua língua. A sensação pesada e lenta no seu córtex pré-frontal desaparece. Mas há um erro fatal e irreversível que as pessoas cometem bem nessa conjuntura crítica. Elas começam a se sentir melhor, sua memória fica mais nítida, seu foco retorna e elas comemoram indo a um restaurante e pedindo um prato de comida muito frita. Entenda a catástrofe celular que acontece nesse momento. Você acabou de introduzir uma onda maciça de lipídios oxidados degradados e tóxicos de volta a um ecossistema delicado e recém-curado. É o equivalente biológico de jogar um fósforo aceso em uma sala totalmente cheia de vapores de gasolina. A neuroinflamação atinge o pico imediatamente, aquela camada fina e delicada de nova mielina que você acabou de passar 60 dias meticulosamente disciplinados construindo. Ela é instantaneamente queimada. Além disso, devemos falar sobre o amplificador final dessa destruição, o açúcar refinado. O que acontece quando você combina óleos de cozinha oxidados com uma dieta rica em açúcar? Você cria produtos finais de glicação avançada, apropriadamente abreviados como AGES. As moléculas de açúcar se ligam fisicamente às proteínas da mielina, já danificadas e desfiadas, cristalizando-as. A gordura se torna quebradiça. Em vez de apenas vazar sinais elétricos, o neurônio realmente se rompe. Isso resulta em morte celular irreversível. Você não pode polvilhar semente de linhaça em um donut com cobertura e esperar que seu hipocampo se cure. Esta é a dura realidade do corpo humano. É uma máquina em constante adaptação e implacavelmente eficiente. Ele usa exatamente o que você dá a ele. Nada mais, nada menos. Se você quer proteger suas memórias, os rostos dos seus filhos, o som específico da sua música favorita, a vasta biblioteca de conhecimento que você acumulou ao longo da vida, você tem que defender agressivamente a sua barreira hematoencefálica. Você deve se tornar o guardião do seu próprio crânio. Aqui está o seu protocolo exato e inegociável. Anote isso. Passo 1, vá para a sua cozinha agora mesmo. Abra a sua despensa. Olhe para os seus óleos de cozinha. Se você vir uma garrafa de óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol ou qualquer coisa vagamente rotulada como óleo vegetal, jogue no lixo, agora mesmo. Não termine a garrafa porque você pagou por ela. Não a dê para um vizinho. Trate-a exatamente como a neurotoxina de ação lenta que ela é. Substitua-a imediatamente por azeite de oliva extra virgem puro, prensado a frio. Óleo de abacate ou manteiga de vacas alimentadas com pasto para cozinhar. Estas são gorduras estruturalmente estáveis. Suas ligações de carbono são compactadas. Elas não se quebram em aldeídos tóxicos e prejudiciais ao cérebro quando expostas ao calor. Elas respeitam os limites biológicos das suas células. Passo 2. Compre sementes de linhaça marrom orgânicas e inteiras. Não as compre pré-moídas. Repito, não compre farinha de linhaça pré-moída. A semente de linhaça pré-moída oxida rapidamente no momento em que é exposta ao ar na instalação de processamento. Quando você a compra, o ALA já está severamente degradado. Você quer a semente inteira e intacta. A casca é o cofre. Passo 3. Compre um moedor de café pequeno e barato. Não o use para café. Este agora é o seu dispositivo médico dedicado. Todas as manhãs, sem falta, coloque exatamente uma colher de sopa das sementes de linhaça inteiras no moedor. Moa-as até obter um pó fino e oleoso. Passo 4. Consuma imediatamente. Você tem uma janela de cerca de 5 a 10 minutos antes que o oxigênio do ar comece a degradar o ALA recém-exposto. Não cozinhe, não asse em muffins ou pão. O calor destrói as delicadas ligações duplas da molécula de ALA instantaneamente.
Polvilhe o pó cru sobre iogurte grego frio. Misture em uma tigela de aveia apenas depois que a aveia esfriar completamente até a temperatura ambiente. Ou se você quiser a rota mais direta. Simplesmente misture em um copo pequeno de água fria e beba rapidamente. Engula tudo. Deixe os sucos gástricos fazerem o trabalho de extração no ambiente escuro e sem oxigênio do seu estômago. Passo 5. Faça isso todos os dias pelo resto da sua vida. Parece dramático, não é o resto da sua vida. Mas considere a alternativa horrível. Considere o apagamento lento, aterrorizante e humilhante da sua própria identidade. O cérebro humano é indiscutivelmente a estrutura mais complexa e magnífica do universo conhecido, mas sua manutenção estrutural básica é surpreendentemente primitiva. Ele requer gordura limpa. Ele requer isolamento contínuo e não oxidado. A indústria médica moderna quer desesperadamente que você acredite que o declínio cognitivo é um mistério complexo e insolúvel que só pode ser gerenciado com moléculas farmacêuticas caras e patenteadas. Eles querem que você espere perpetuamente por uma cura mágica que está sempre a apenas 10 anos de distância. Mas a cura para a peroxidação lipídica alimentar não é um mistério de forma alguma. É uma certeza biológica comprovada na própria estrutura das nossas células. Pare de fornecer o veneno. Comece a fornecer a argamassa. O garfo na sua mão é o instrumento cirúrgico mais poderoso que você possui para ditar exatamente como o seu cérebro envelhece. Você está fazendo uma escolha física e estrutural sobre a sua neurologia a cada refeição. Suas memórias são suas para guardar, mas você tem que construir a fortaleza bioquímica para protegê-las. Se você achou esta análise clínica esclarecedora, não passe direto por ela casualmente. Aperte o botão de inscrição. Junte-se ao canal Eterno. Estamos desmantelando sistematicamente as mentiras da moderna indústria de alimentos processados, um mecanismo biológico de cada vez. Compartilhe este vídeo com alguém que está começando a esquecer. Você pode acabar salvando a mente dessa pessoa. Vejo você na próxima análise.